Queridos, semana passada nós paramos no versículo 13, tá? Versículo 13. Aliás, eu comentei um pouco do 12, quando diz assim, Apocalipse 13, versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta, né? Nós vimos que as pessoas são levadas a adorar a primeira besta. Quem era a primeira besta? Aqueles que têm acompanhado até aqui, não é? Não vai ter como eu repetir tudo de novo, porque aí vamos ter que começar sempre do zero. Aí a gente nunca vai avançar. Mas através daquilo que temos estudado, dentro da história, especificamente falando, nós identificamos que a primeira besta é o papado romano, nos dias de hoje, tendo o Papa Francisco como cabeça desse movimento, tá? Então as pessoas são levadas a adorar a primeira besta, ou seja, esse poder, e o Papa também. A palavra adorar vem do verbo grego kuneo, tá bom? Kuneo, que quer dizer eu beijo, tá? E esta adoração significa submissão à autoridade e decreto daquele a quem se presta reverência. Nós vimos também que esse é o retrato que a profecia fornece da adoração dedicada ao sistema papal pelos chamados cristãos, porque muitos cristãos, infelizmente, passarão a fazer parte desta adoração, de forma direta ou indireta, e a gente vai entender como é que isso vai acontecer, tá bom? Então o versículo 13 de Apocalipse capítulo 13, tá? Diz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, quando a gente analisa os Estados Unidos, porque quem é a segunda besta que nós temos analisado desde domingo passado até aqui? Quem é? Tudo indica que é os Estados Unidos. Opa, então quer dizer que o papado romano, que é um sistema católico, e os Estados Unidos, que é um país que nasceu com origens protestantes, vão trabalhar unidos no tempo do fim? Tudo indica que sim. Então os Estados Unidos têm sido chamados de terra das maravilhas, terra da ciência, não é? Da invenção, da produção em massa, ok? E o mundo do aprendizado também. Os Estados Unidos são considerados tudo isso aí. Da cura também, da velocidade, do glamour insuperável, não é? Mas nós estamos vendo maravilhas no mundo religioso também. Jesus disse, por exemplo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios também, para enganar, se possível, os próprios eleitos, não é? Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 24. No tempo do fim, Deus vai trabalhar com milagres e curas. Eu creio em milagres e curas. Eu creio na oração forte, não é? Eu tenho tido muitas experiências com isso. Porque Deus, ele tem os seus filhos fiéis. E Deus, ele usa pessoas através da oração. Deus, ele usa as pessoas através dos dons espirituais, incluindo os dons de cura, os dons de milagres também. Só que a cura e os milagres não são o único requisito para nós identificarmos, ok? Que Deus realmente está dirigindo aquela situação. Existem outros requisitos, então nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque Satanás também opera milagres, não é verdade? Você sabe disso, Satanás ele também opera milagres. Satanás também é enganador. Satanás ele também sabe, digamos assim, camuflar as coisas. Ele imita aquilo que Deus faz também. Então, por exemplo, um dos pontos que nós podemos aqui citar, o espiritismo, né? O espiritismo moderno, por exemplo, nasceu lá no lado oeste de Nova York. Sabiam disso? Foi no século XIX. Quem eram elas? Quem estava encabeçando o espiritismo que hoje nós chamamos de espiritismo moderno? Eram as chamadas Irmãs Fox, tá? Guarde este nome. Irmãs Fox. E foi através de médiums americanos, que o espiritismo se espalhou pelo mundo. E por isso, tá? Por meio do movimento da Nova Era, por exemplo, o espiritismo ele vem penetrando até o cristianismo, viu? Tanto o protestantismo quanto o movimento católico. É interessante, né? Você pode, inclusive, ler o livro Mentiras Vivas acerca da morte e da existência pós-vida. O autor trabalha muito essa questão. Então, aquilo que eu falei. Hoje existem realmente muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus através da oração, através
de curas, através de milagres, através dos dons espirituais, que são muitos. Mas Satanás também vai trabalhar com a personificação, queridos. Personificação. O inimigo, ele é expert em personificar as coisas de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado que hoje muitos conceitos espíritas estão invadindo muitas igrejas, tá? Nós devemos tomar muito cuidado com isso. E muita coisa que se inicia lá na América, que é o berço, por exemplo, do protestantismo, muitas dessas coisas estão adentrando nas igrejas. Então, nós devemos ficar atentos a isso. Por exemplo, a maioria de nós aqui, até você que está ouvindo, eu acredito que são protestantes. Acredito que nós devemos ter aí um ou outro católico, não é? Algum espírita que de repente está ouvindo o programa. E lembrando mais uma vez que o nosso intuito aqui não é criticar a religião de ninguém. E nada pessoal contra ninguém, mas apenas mostrando alguns fatos que vão deixar-nos de antenas, digamos assim, ligadas para não cairmos no engano. Porque muitas das vezes a pessoa ela está fazendo aquilo e ela acha que ela realmente está fazendo o correto. Ela acha que está fazendo realmente o melhor para Deus, dentro da luz que ela recebeu. Mas quando a luz da verdade brilha na mente dela, e aquela verdade toca no coração dela, aí cabe a ela aceitar a luz ou rejeitar, tá? E antes da vinda de Cristo, toda a verdade será trabalhada, toda a verdade será levada a todos. E todos terão a oportunidade de tomarem as suas decisões, de se posicionarem ao lado da verdade ou contra ela. Então, por exemplo, como protestantes, o protestantismo surgiu protestando, a própria palavra fala, protestantismo. Surgiu protestando contra as práticas católicas, podemos dizer assim, da Idade Média. Então, na Idade Média você tinha o quê? Se você assistir aquele filme Martinho Lutero, principalmente aquele mais antigo, que está em preto e branco, inclusive, está no YouTube, só não sei se tem em português. Tinha em português, aí eu nunca mais consegui achar, eu sei que tem em castelhano, tá? Mas enfim, você vê ali uma cena onde um padre, ele vem de uma viagem de Roma, se eu não me engano, e ele traz algumas relíquias. Uma delas, por exemplo, um pedaço da madeira da cruz onde Cristo foi crucificado, um espinho da coroa de espinhos que foi colocado sobre a cabeça de Cristo, tá? Alguns fragmentos, tá certo? Por exemplo, dos pregos que foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus e assim por diante. E naquela época lá, o Papa, ele oferecia indulgências, não é? Indulgências. E oferecia também, digamos assim, algumas situações como, por exemplo, se a pessoa olhasse para aquelas relíquias e exercesse fé naquelas relíquias, ela teria tantos anos, por exemplo assim, 1000 e poucos anos, né, de libertação, por exemplo, de libertação do purgatório. E isso tudo pelo Papa, como se o Papa tivesse essa autoridade para poder fazer isso. Como que isso hoje tem adentrado as igrejas? De uma forma assim, sorrateira, podemos dizer assim, com uma outra roupagem. Como é que a gente poderia analisar isso hoje, né? De repente já vem alguma coisa aí à sua mente. Tudo que eu tô falando aqui não é para magoar ninguém. Porque, repetindo, eu sei que tem muita gente sincera que de repente tem tido esses tipos de práticas. E repetindo, Deus sabe que elas acreditam que estão fazendo o melhor. Mas à medida em que a luz brilha, aí cabe a nós tomarmos uma decisão, amém? Eu amo você, meu amigo e minha amiga. E eu quero o melhor para você. E Deus, Ele de repente está me usando aqui para te dar essa palavra. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê, por exemplo, um martelinho ungido, um lencinho ungido, de repente uma rosa ungida, uma vassoura ungida. Outro dia eu vi no Facebook uma propaganda de que uma igreja estava vendendo vassouras por não sei quantos reais, que eram vassouras ungidas, a pessoa ia varrer a casa com aquela vassoura, né, e tudo que é de mal iria sair daquela casa, tá certo? E várias outras situações que nós poderíamos citar aqui, que na verdade são conceitos papais, são conceitos católicos da Idade Média
que invadiram a igreja com uma outra roupagem. E por detrás disso existe o conceito espírita da nova era. Porque existe uma certa essência mística, né? Misticismo por trás disso. Satanás trabalha através do misticismo no conceito do espiritismo da nova era com várias frentes, com várias formas. E muitas das vezes há uma forma aparente de cristianismo, uma forma de piedade, de santidade naquilo, mas a essência, a raiz daquilo não tem base bíblica. E tudo isso, na maioria das vezes, vem da onde? Vem da América. Há um ditado que diz assim: o que é bom para a América é bom para o mundo. Não é verdade? E assim por diante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o espiritismo vai trabalhar através de curas, através de milagres, através de aspectos da nova era. Vai parecer que Deus está operando um grande movimento, um grande mover nas igrejas, nas religiões, porque está acontecendo um rebuliço e muitos milagres e curas. Repetindo, existem os milagres verdadeiros, existem as curas verdadeiras, existem os dons espirituais dentro do conceito bíblico, mas Satanás vai trabalhar com a personificação. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E muito disso vai vir lá da América do Norte, tá? Lá da segunda besta, a besta que sobe da terra. E olha só, no versículo 14 diz assim, ó: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, ó, tá vendo? Por causa dos sinais, ó. Por causa desses sinais, por causa dessas maravilhas, tá? Que lhe foi dado executar diante da besta. Qual besta? Primeiro, o papado romano. Então você vê que as duas bestas vão trabalhando em comum acordo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Qual foi a besta que foi ferida a espada e sobreviveu? Pela história, que a gente viu? O papado romano. Nas guerras napoleônicas, o general Berthier, amando, tá certo, de Napoleão Bonaparte, entrou no Vaticano, ok? Prendeu o Papa Pio VI, na época ele morreu tempos depois, e houve então o cumprimento daquela profecia de Apocalipse 13, versículo 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida seria curada. Queridos irmãos, nós estamos vendo hoje, diante dos nossos olhos, essa ferida praticamente curada. O papado romano está com a sua ferida praticamente curada. Hoje, muitas pessoas estão olhando para o papado romano com outros olhos. Tá? Na semana que vem, eu vou usar o programa aqui para terminar esta série, passando um monte de notícias para vocês. Um monte de notícias que vai mostrar que hoje o protestantismo e o papado estão unidos. E que a maioria dos líderes protestantes estão querendo que o Papa seja o líder mundial das igrejas e de todas as religiões. Inclusive o ano que vem, no ano de 2017, já há programado aí um grande evento ecumênico para que o Papa seja entronizado definitivamente como o líder mundial das religiões. Então nós precisamos estar atentos a isso. E isso vai formar o que é a imagem da besta. A imagem da besta não é uma imagem literal que as pessoas vão dobrar os joelhos para adorar esta imagem. Mas vamos entender o que é isso, mais especificamente falando. Porque uma imagem é algo que lembra muito bem uma outra coisa, tá? Por exemplo, se um jovem tem a mesma imagem do pai, é porque ele se parece muito com o pai. A besta leopardo, quem é a besta leopardo? O papado romano. Recebeu a autoridade do grande dragão. O dragão era quem? Lembra? Roma pagã, o Império Romano. Então o Império Romano se desmembrou, se dividiu em 10 reinos, eram aqueles 10 chifres de Daniel, tá certo? Especialmente lá em Daniel capítulo 7, mas dentre aqueles 10 chifres, um chifre pequeno surgiu. Este chifre pequeno que surgiu é aquela besta que sobe do mar de Apocalipse 13, versículo 1. Então, tá falando aqui do papado. Então, o papado romano recebe o poder de Roma pagã. Houve uma união da igreja e o Estado, já falamos aqui da Idade Média, já falamos que na época da Inquisição, por exemplo, o Estado interferia na religião e obrigava as pessoas a seguirem os dogmas impostos pela igreja dominante, que era o papado romano, não é? E isso destruiu a liberdade religiosa, tá? Tudo isso que eu falei aqui é fato, tá na história. Agora, nós vemos poderes em atividade para restringir nossas liberdades também, viu? Pessoas religiosas estão chamando, ou clamando, melhor dizendo, clamando que os Estados Unidos são um país muito secular.
muitas pessoas estão começando a dizer hoje, os Estados Unidos é um país muito secularizado. Essas pessoas, por exemplo, pensam que o remédio é uma federação de igrejas com poder governamental. Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, eles estão passando por uma crise de identidade dentro da sua essência protestante. A essência protestante tem se dissipado a cada dia nos Estados Unidos. As famílias, elas não estão muito interessadas mais em religião, por causa do secularismo, que invadiu os lares desses americanos protestantes. Os pais não têm tempo mais para os filhos não têm tempo mais para os pais. E eles estão chegando a uma conclusão que se o Estado, vamos ser mais claros aqui, que se o Estado começar a legislar leis religiosas lá nos Estados Unidos, isso fará com que haja uma melhora na sociedade norte-americana, especialmente no que se refere à família e à religião. Então, se a igreja não pode salvar o povo por meio da pregação do evangelho, ela vai tentar conseguir isso através da política e da força. E se você for ver, por exemplo, existe um movimento lá nos Estados Unidos chamada direita cristã. Essa direita cristã, ela é formada por líderes muito fortes evangélicos lá dos Estados Unidos. Eles têm tanto poder e influência, queridos, que eles conseguem até eleger presidentes através da influência deles, tá? E por trás dos bastidores existe muita coisa aí, muita coisa programada para poder influenciar o Estado a interferir na religião. E eles têm conversado muito sobre isso e têm entendido que os Estados Unidos têm se divorciado dos seus princípios bíblicos. E alguns estão até chegando a declarar que é necessário que haja uma mudança na emenda da Constituição americana, para que essa questão da separação entre igreja e Estado acabe, e o Estado possa, de alguma forma, colaborar para a melhora da sociedade americana interferindo na religião. Não parece uma coisa legal? Não parece uma coisa boa? Se você for para pensar assim, por exemplo, vamos supor que o Brasil começa a viver uma grande crise de identidade. As famílias começam a ser destruídas por causa do secularismo, por causa das novelas que são transmitidas nos canais de televisão, né? Muita propagação do adultério, muita propagação do homossexualismo, e isso vai acabando com a sociedade. Aí chega uma hora que a coisa tá tão assim bagunçada, tá tão virada de ponta cabeça, que aquilo que eles achavam que era bom, no sentido de não, nós temos que respeitar, né, a liberdade, temos que respeitar a liberdade e tudo mais, vai acabar trazendo só transtornos para a humanidade. Aí as pessoas chegam à conclusão que o que a humanidade precisa é de religião. Aí eles chegam à conclusão que o Estado agora deve legislar a religião, impor leis que restringam o secularismo que destruiu a sociedade. E é aí que morre o perigo, porque todas as vezes que o Estado interfere na religião, a maioria, de certa forma, é beneficiada, mas a minoria sempre é prejudicada. Parece que será uma coisa boa, mas na verdade não será uma coisa boa. Então o que vai acontecer? O papado romano era igreja e Estado juntos, e isso gerava intolerância religiosa. Os Estados Unidos, que é a segunda besta, vai fazer uma imagem à primeira besta, o papado. Ou seja, quando os Estados Unidos se divorciar dos seus princípios constitucionais, que é um dos princípios fundamentais da emenda norte-americana, da Constituição, que a igreja não vai interferir na religião e a religião não vai interferir, melhor dizendo, que o Estado não vai interferir na religião e nem a religião no Estado, quando os Estados Unidos se divorciar desses princípios, o Estado então agora vai interferir na religião. E aí vai haver intolerância religiosa novamente, pessoal. Hoje parece que o que eu estou dizendo aqui é uma utopia, né? Parece que o que eu estou dizendo aqui, vamos usar aqui um português mais claro, é uma balela. Isso jamais vai acontecer nos Estados Unidos, um país da democracia, um país da liberdade. Mas vocês vão ver isso acontecer. E tudo está sendo orquestrado no mundo espiritual e no mundo político e religioso para provocar a união da igreja e o Estado novamente. E hoje o papado romano e o protestantismo norte-americano,
estão mais unidos do que nunca, e a ideia final, por trás dos bastidores, é que o papado romano volte novamente ao poder como o grande sistema religioso, o grande sistema mãe de todas as religiões, tendo o Papa como cabeça de tudo isso daí. Na semana que vem, quando eu passar aqui os noticiários, porque até agora eu estou passando as informações, né? Mas e a prova disso? Então na semana que vem eu vou passar os noticiários. Tá bom? Para você ver que não são palavras minhas, são fatos. Contra fatos não existem argumentos, já diz o ditado. O versículo 15, 16, 17 e 18 de Apocalipse 13 diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, né? É o número 666. Olha que interessante, queridos. 666, este número místico representa um sistema, tá? Em vez de um indivíduo em si. O indivíduo em si faz parte do contexto, mas não é ele apenas sozinho, tá? É todo um conteúdo aí. Como é usado no sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Então não é uma marca literal, um carimbo que vai ser colocado na testa ou assim por diante. Ah, mas e a questão do chip? Né? Isso a gente vai falar depois. Eu já até fiz um estudo sobre isso aqui tempos passados, mas é bom a gente sempre repetir. Interessante, queridos e queridas, que os antigos diziam que Deus opera pela matemática, não é? Sua religião era uma mistura de religião, astrologia, alquimia, ciências físicas e mentais e matemáticas. Os antigos tinham essas práticas aí. E a astrologia antiga, vejam só, dividia o céu estrelado em 36 constelações. 36, tá? Estas eram representadas por diferentes amuletos chamados de sigila solis, ou seja, o selo solar, tá? Interessante também que os amuletos revelavam a veneração que os antigos tinham pelo Deus Sol. Interessante essa questão aqui do Deus Sol. O Deus Sol, querido, fará parte da nova ordem mundial religiosa que vai se dar pela união da Igreja e o Estado lá nos Estados Unidos, quando o protestantismo e o papado romano derem-se as mãos e trabalharem unidos definitivamente para forçarem uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial será religiosa, política e econômica, tá? Religiosa, política e econômica. Eu vou terminar aqui, deixando uma pulga atrás da sua orelha. Interessante que há um título que os papas carregam consigo. O título é Vicarius Filii Dei, que é um título muito comum para os papas. A partir da semana que vem nós vamos notar essas palavras usando uma publicação católica, tá? Nós vamos deixar que uma própria publicação católica fale por nós. Nós vamos ver, por exemplo, que o título de Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. E nós vamos ver que ao tomarmos as letras deste título, as quais representam números latinos, e nós somamos, então, ao somá-las, o resultado dará exatamente 666. O que eu estou dizendo aqui, ó, foi extraído de um livro católico, hein? Não é um livro nem protestante. Tá o livro World Sunday Visitor, 15 de novembro de 1914. Só que eu não vou apenas fazer uma análise do título Vicarius Filii Dei, eu vou fazer também do título Latinos, tá? Mais 1, 2, ou seja, 3 títulos. Eu vou analisar 3 títulos que o papado romano carrega consigo. Todos eles nós vamos ver que dá o número 666. Meus queridos e queridas, talvez tudo isso tenha sido novo para você, né? Talvez você, como uma pessoa sincera, e Deus sabe disso, tenha ficado até confuso ou confusa. Queria dizer para você que nós do A Verdade para o Tempo do Fim amamos muito você. Nós não estamos aqui para pregar placa de igreja, mas estamos aqui para passar as informações,
para que você, por você mesmo, analise essas informações. Você entendeu até aqui que há 2 poderes religiosos trabalhando no mundo cristão hoje em dia? Você se lembra daquele Together? Houve um evento chamado Together, aconteceu semana passada nos Estados Unidos. E este evento foi patrocinado pelo Papa Francisco e pelo presidente Barack Obama. E esse evento visa unir todas as religiões sobre o mesmo manto. E nas entrelinhas deste evento, a ideia é que o Papa seja o grande líder deste movimento para definitivamente fazer com que o ecumenismo seja solidificado no mundo todo. E a gente sabe que quando isso acontecer, será então a vez da ação do anticristo, um pouquinho antes da volta de Jesus. Amém? Amém por quê? Porque isso mostra que Jesus está voltando. Que Deus abençoe você grandemente, meu amigo e minha amiga. Que Deus faça resplandecer sobre ti a sua glória. Que Deus dê forças para que você esteja firme quando vier a maior crise de todas. E ainda que você tenha que passar por necessidades, por dificuldades, querendo preferir dizer não ao engano e sim a verdade, saiba que Deus cuidará de você.